Nós vamos iniciar a nossa reflexão então com a leitura agora dos 2 primeiros versos do capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo é o nome hebraico do apóstolo Paulo. Mesmo nome do rei Saul. Paulo é o nome grego, o qual possivelmente foi mais adotado e marcante na sua vida, porque ele exerceu o seu ministério junto aos gentios, então junto ao povo de fala grega. Não é uma mudança de nome, como às vezes alguns tentam defender. Não é que Saulo, depois da conversão, passou a se chamar Paulo. Não houve uma mudança de nome. Apenas o nome hebraico era Saulo, o nome grego, Paulo. E começaram a tratá-lo mais pelo nome grego, uma vez que era ali, ele fez o seu ministério. Diferente, por exemplo, daquilo que a gente percebe com Abrão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Essa foi uma mudança realmente de Deus, por uma questão que Deus queria enfatizar na vida agora de Abraão. Mas não é o caso aqui de Saulo ou Paulo. Então, ora eu vou falar Saulo, ora eu vou falar Paulo, mas você já sabe que é o mesmo nome, se trata da mesma pessoa, apenas ou vou estar falando o nome dele em hebraico, ou vou falar o nome dele no grego. O capítulo 9 inicia então nos mostrando Saulo. Saulo era um fariseu, filho de fariseu. Conforme você pode verificar em Atos, no capítulo 23, no verso 6. Isto é, Saulo, ele era um estudioso das Escrituras Sagradas. Um fariseu era aquele que estudava, se aplicava realmente ao conhecimento das Escrituras Sagradas do Senhor. E Paulo, então ele era um fariseu que era filho de fariseu, alguém muito dedicado ao estudo das Escrituras Sagradas. Nós podemos dizer que Paulo, ele era um guardião da Tanakh. O que é a Tanakh? A Tanakh é o cânon judaico, que é formado pela Torá, pelo Neviim e pelo Ketuvim. Então esses 3 livros formam o que nós temos hoje e chamamos de Antigo Testamento. Então Paulo era um defensor dessas escrituras, como fariseu. E como um bom fariseu, ele era um defensor implacável das escrituras sagradas. E isso o transformou, assim como os demais fariseus, num religioso de seus dias. Então ele era um judeu religioso de seus dias. E como nós vimos então no domingo passado, todo judeu religioso, todo judeu que fazia parte do sinédrio, os fariseus, como Paulo, homens aplicados e que ficavam tentando cada vez mais entender, por exemplo, como que a guarda do sábado funcionava. Porque não bastava saber que tinha que guardar o sábado, mas como nós vamos guardar o sábado? Então, um rabi dizia assim, por exemplo: olha, para guardar o sábado, porque não se pode trabalhar, você precisa já deixar o pão pronto na sexta
deixar o café e a xícara já tudo montado na mesa, porque você não pode fazer nada que identifique que você está trabalhando. Outros rabis já falavam diferente. Eles falavam, não é assim também. Para guardar, o que você não pode fazer é caminhar 200 ou 300 metros, porque aí você já está fazendo um trabalho. E aí cada um ficava, né, criando diversos tipos de coisas, e por isso se tornava pesado demais a lei do Senhor para o povo, porque cada rabi trazia alguma coisa, e assim eles faziam com todas as partes das escrituras, né? Eles sempre iam tentando ler aquilo e ficavam ampliando, e aí eles criavam lei, ficavam presos, cada vez mais presos, cada vez sofrendo mais, mas eles mesmos não cumpriam. Essa é a acusação de Jesus, né? Vocês fazem isso, mas vocês mesmos não cumprem, né? Mas quer que o povo cumpra, né? Eles ficaram assim. Então, Paulo fazia parte desse tipo dessa classe, desse pessoal chamado, né, fariseus, estudiosos das escrituras, que ficava tentando achar tudo que é detalhe na escritura, e aí ficava atrás de todo mundo implacavelmente, julgando. Não, você caminhou 200 metros, você pecou no sábado. Não, você não deixou lá a tampa do vaso levantada, aí você levantou no sábado, não aguentou, pecou. Esse negócio da tampa do vaso parece brincadeira, mas os judeus até hoje, eles têm isso aí. Alguns judeus, eles já fazem, na sexta-feira tem que deixar a tampa do vaso levantar, porque não pode depois levantar, porque eles consideram um trabalho. Então, assim, é muito sério. E aí começa esse peso religioso sobre todas as pessoas. E esse é Paulo. Então você imagina Paulo, esse homem, esse fariseu, esse cara que quer ficar defendendo, diz o texto bíblico, que ele estudou os pés de Gamaliel. E aí nós vamos, né, ver que ele foi implacável para com os cristãos que proclamavam o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha tido um encontro, né, com Jesus, você que está vivendo a sua fé cristã, e quem sabe hoje você não está tendo na sua vida um Saulo atrás de você. Um Saulo que está sempre te perseguindo, destilando, né, o ódio dele, muitas vezes usando a própria Bíblia, a palavra, porque esses homens ficavam nas escrituras e tentavam usar as escrituras para poder trazer esse julgo e culpar as pessoas. E quem sabe a sua vida não está nesse estado. Você tem alguém que, sabe, é religioso, que lê a Bíblia, que acha que conhece toda a Bíblia e fica atrás de você. Não, mas que você não, mas que você não pode isso, não, que você não pode aquilo. E que fica sempre te julgando, te atacando, um Saulo da vida, perseguindo você. E às vezes não consegue entender o conteúdo da Bíblia como um todo. E fica preso às regrinhas e leis da Bíblia. Não entende a graça. Não entende de fato o que Cristo fez na cruz. Não entende a liberdade que Cristo te deu. Talvez tenha um Saulo na sua vida. Talvez o Saulo seja eu. Talvez. Não se assuste, eu quero dizer para você, com aqueles que te perseguem. Com aqueles que ficam tentando sempre julgar qualquer coisa que você faz, e que te atacam, te criticam. Não se assuste com eles. E eu vou dizer para você, eles podem até te perseguir. E mais do que perseguir, eles podem até te ferir. E até te matarem. Como mataram a Estevão. E hoje pela manhã, né, foi lido aqui. Saulo consentia com a morte de Estevão. Por quê? Porque para ele, Saulo e Estevão eram pecador. Estava blasfemando contra Deus ao falar de Jesus Cristo, porque ele lia, estudava as Escrituras, mas não conseguia entender Jesus Cristo, não entendia quem era o Messias. O Messias passou por ele, viveu ali na história, e ele não estava conseguindo enxergar. Muitas vezes a gente está assim, a gente vive isso. O Espírito está agindo diante dos nossos olhos, falando, mas a gente não consegue enxergar, porque a gente está tão preso, tão doutrinados, que a gente não consegue enxergar o mover de Deus na história. E ora, e a gente passa a ser esse Saulo, né? Fica só correndo atrás dos outros, perseguindo.
E Saulo, não satisfeito então em perseguir os cristãos, não bastava Jerusalém mais para ele. Ele pede uma carta de autorização para ir também nas sinagogas de Damasco, para persegui-los lá. Vamos para Damasco. Então, se você tem pessoas assim, eu quero dizer para você que elas podem sim até matar você, como matou Estevão. Mas elas não podem separar você do amor de Cristo. Elas não podem destruir a sua relação com Cristo. Elas podem ferir o seu corpo, elas podem matar você, elas podem tirar o seu emprego, elas podem tirar a sua casa, elas podem, talvez um dia, a gente não sabe, mas um dia talvez a própria lei do nosso país pode se voltar contra nós cristãos, e nós temos que sair correndo sim de nossas casas, como foi no passado com aqueles homens. Eles podem fazer isso, eles podem, mas não podem nos separar do amor de Cristo. Nada irá separar você do amor de Cristo. Eles podem tirar seus bens, mas não o galardão que você tem com Deus. E Saulo então, não satisfeito em perseguir os cristãos que estavam em Jerusalém, ele resolve então ir agora ir para Damasco. Entretanto, em sua viagem, quando ele já se aproximava de Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E eu quero então, junto aqui com vocês, ler como foi este encontro. Então nós vamos fazer essa leitura de Atos 9, agora do verso 3 ao verso 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Este encontro de Saulo com Jesus que nós lemos trouxe uma nova transformação na vida deste homem. Quando eu falei de Estevão, e vocês que estavam aqui devem se lembrar, nós mencionamos que os religiosos, ao serem confrontados com o Evangelho de Cristo, tiveram uma transformação. De religiosos, eles passaram a serem perseguidores agora dos cristãos. E nós estamos vendo que Saulo é um destes homens. Ele que antes era um estudioso da Torá, agora ele está correndo atrás de cristãos, querendo perseguir cristãos, prendê-los e levá-los à morte. Ele está obcecado, cheio de ódio por isso. Então, ele sai daquele estado religioso para se tornar um perseguidor de cristãos, um caçador do Evangelho de Cristo, de todos aqueles que proclamam este Evangelho. Mas agora nós temos então o que seria uma nova transformação. Esse perseguidor se transforma agora num seguidor de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Este encontro transformou a vida dele. Então a primeira transformação que eu quero hoje trazer para nós, nesta noite, é esta, né? Paulo, de perseguidor a seguidor de Jesus. Paulo, de perseguidor a seguidor, se tornou um discípulo de Jesus. O encontro de Saulo com Jesus ocorre de forma que sobrenatural. Segundo os estudiosos, este encontro aconteceu por volta do meio-dia. Imagina, meio-dia é o horário que o sol está, né? Toda intensidade. Mas quando a luz de Cristo, de repente, né, diz o texto, ela surge, ela é tão intensa, tão forte, que ele
não consegue manter mais suas vistas abertas diante da glória, da presença de Jesus. Que até mesmo, eu digo para você, a luz do sol ao meio-dia se torna pequena e fraca, como se fosse talvez a luz de uma vela, porque ele estava viajando para chegar em Damasco, a luz do sol batendo e clareando o caminho. Mas agora, quando Cristo se mostra e se revela, a intensidade da glória e da luz faz com que ele não consiga mais continuar olhando. E diz o texto então que ele o quê? Caiu em terra. Caiu em terra. O que eu vou dizer agora, penso eu, Cornélio, é uma suposição. Eu não estava lá, né? Não sei exatamente, mas então eu quero ficar claro para você. Eu imagino dessa forma. Que quando a Bíblia fala que ele caiu por terra, significa que diante daquela intensidade da luz e da glória do Cristo ressurreto diante dele, Saulo então começa a se curvar, buscando que diminuir o máximo da luz, ao ponto que eu acredito que ele se prostra ali no chão. Alguns, quando contam essa história, eles desenham que ele caiu de costa, né? Ele está assim de costa. Eu não consigo imaginar isso. Não estou. Pode ser, como eu disse, não estava lá, ninguém estava lá, então as pessoas. Outros até acham que ele caiu do cavalo, né? Não tem lugar nenhum na Bíblia que ele caiu do cavalo. Eles imaginam por causa da viagem, né? Ele está viajando, ele sai de Jerusalém para Damasco, e aí então, possivelmente, eles imaginam que ele estivesse sobre um cavalo, e aí quando vê aquela luz, o cavalo se assusta, enfim, Paulo também cai para trás e cai no chão. Mas não há nenhuma menção na Bíblia que ele estava num cavalo naquele momento, ou num jumento, qualquer coisa desse tipo. Então assim, eu imagino isso, Cornélio, eu imagino que ele está andando, junto com aqueles homens, normalmente, caminhando, e de repente aquela luz surge, e aí ele se abaixa, com a intensidade. É um reflexo natural nosso, mas ela é tão forte, que quando ele abre os olhos ele está cego, ele não está mais conseguindo ver. E veja que os homens que estavam com ele, ouviram também a voz, mas também não conseguiam ver nada, diz o texto, né? Eles não viram, eles só ouviram a voz. E ele ouviu o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acredito que ele não entendeu a pergunta. Eu penso isso, pois ele não se via perseguindo uma pessoa diretamente. Ele estava perseguindo todos os cristãos. E ele foi então e pediu ao sumo sacerdote carta para que ele pudesse ir atrás de todo cristão, de todo aquele que estivesse proclamando. Ele não estava pensando, eu vou atrás de... Não, ele não está pensando. Então, quando ele ouve aquela voz diz, por que me persegues? Eu acho que ele não conseguiu, naquele momento, entender exatamente, né, o que aquela pessoa estava dizendo. Aí ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Como quem quer saber, né? Quem és tu, Senhor? Estou perseguindo, eu não sei quem que é o Senhor. Eu estou te perseguindo. Quem és tu, Senhor? E aí ele ouve a surpreendente resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagina a surpresa de Paulo. E aqui nós temos um ensinamento. Ao perseguir os cristãos, porque ele estava à caça de todos os cristãos que ele pudesse, ele estava de fato perseguindo a Jesus. Embora ele não tivesse esse discernimento. Isso significa que aqueles que te perseguem, aqueles que te ferem, por causa do nome de Jesus, estão na verdade perseguindo e ferindo a Jesus. Em primeiro lugar, e não a você. Saulo, né? Ou para nós, Paulo,
ele tem aqui um encontro com Jesus ressurreto. E este encontro é marcante e muito importante. Este encontro ele é mencionado depois pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele conta o seu testemunho. Ele é mencionado novamente por Lucas. E ele é fundamental para a defesa do ministério apostólico de Paulo. Porque ele vai dizer depois: eu tive um encontro com o Cristo ressurreto. E essa era uma base para aquele que é chamado para ser apóstolo. É necessário ter tido um encontro com o Cristo. Hoje nós temos aí um monte de gente dizendo apóstolo. Eu acho que ainda não conseguiram nem encontrar o anjo Miguel. Alguns estudiosos bíblicos defendem que neste encontro Paulo não só ouviu então a voz de Jesus, como ele viu Jesus. Eles defendem essa afirmação porque no verso 7, que nós lemos, Lucas cita que os homens que viajavam com Paulo ouviram a voz de Jesus, mas não ouviram. Isto é, eles não viram com seus olhos Jesus, só ouviram a voz. Como que querendo diferenciar o encontro de Paulo. Como se Paulo, ele tivesse, além de ouvido, ele chegou a ver. E depois Paulo, como eu disse, mais à frente, defendendo o seu ministério apostólico, ele vai falar, que ele teve sim um encontro com Jesus. E muitos acreditam que é esse momento que ele está se referindo. E a partir deste encontro, Paulo então se levanta de perseguidor e se torna agora um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Talvez você que esteja me ouvindo, seja você um perseguidor implacável de Jesus. Não um perseguido, mas seja um perseguidor. Talvez você pode estar me ouvindo agora pela internet. Ou talvez, quem sabe, você entrou pela primeira vez na igreja e viveu sua vida perseguindo cristãos, zombando de cristãos, seja um perseguidor de Jesus, como um dia foi Paulo. Quem sabe você é alguém que sempre destilou raiva pelos cristãos. E eu gostaria de dizer a você que Jesus te ama e que Ele deseja se revelar a você. E se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, você não está ouvindo por acaso, é porque Jesus está querendo iniciar uma relação pessoal com você. Abra o seu coração. Se desarme para poder ouvir a voz de Jesus. Eu quero dizer desde já que provavelmente Jesus não irá aparecer da mesma forma como ele fez com Paulo, de uma forma sobrenatural. Porque hoje ele fala a todos nós, homens, através da Bíblia e através dos seus profetas, os pregadores do seu evangelho. Portanto, se você está me ouvindo, eu digo mais uma vez, deixa a luz de Deus inundar o seu coração. Ele não vai forçar você a crer nele, ele não vai. Mas se você abrir para ele o seu coração, você irá cair por terra diante da sua presença e se levantará como uma nova criatura. O seu nome será escrito no livro da vida e você encontrará a paz que você está buscando e que o mundo não pode lhe dar.